Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, assim você vai ter sempre acesso às novidades. Sempre que eu postar algo novo, você vai receber automaticamente um aviso e vai poder acompanhar com maior assiduidade tudo que eu coloco aqui. Meses atrás eu falei sobre o antídoto contra a antipatia. Esse vídeo deu o que falar. Então recebi um pedido para falar sobre o antídoto contra a inveja. Será que existe um antídoto contra isso? E será que esse antídoto seria igual tanto para invejoso como para invejado? O que você acha? A inveja é aquele sentimento de desgosto provocado pela felicidade de uma outra pessoa, que pode ser provocado por suas conquistas materiais, mas até mesmo por suas competências. Um executivo, por exemplo, ele pode ser invejado pelo seu empreendedorismo, pela sua capacidade de inovar, por ter conseguido um grande cliente. Não necessariamente ele vai ser invejado só porque ele comprou um carro novo, porque ele apostou um pouco mais, investiu um pouco mais na empresa. Não só questões financeiras são causadoras da inveja. Já perguntei para alguns executivos de sucesso o que eles fazem para driblar os invejosos. Bem, alguns deles dizem que focam em sua missão, no seu propósito, no seu trabalho e ignoram os invejosos. Algumas pessoas, sim, percebem a inveja, dizem que ela se manifesta de uma forma aparentemente concreta. Tão forte é o sentimento que elas atribuem, o impacto que causa, às vezes até como se fosse um susto, mas que elas procuram não se deixar abater, não se deixar contaminar, seguir sem maiores preocupações, embora percebam. Algumas outras apostam que a utilização de alguns talismãs, de instrumentos, de peças decorativas com sal grosso, uma pimenta, que isso também quebra a força negativa da inveja contra elas. Outras vão nas igrejas, templos e acreditam que uma maior conexão, que pelo poder da oração elas conseguem reduzir esse impacto. E há também quem prefira um banho de mar, um banho de cachoeira e que acha que com essa força, que com o poder da própria natureza, que eles se conectam com algo forte, superior a tudo isso e que traz essa paz para que eles sigam em frente e não se deixem contaminar, se abater por essa energia negativa, continuem focados em seus resultados. Outra abordagem bastante utilizada, embora nesse momento em que tudo é compartilhado, tudo está postado nas mídias sociais, algumas pessoas, gente, optam pelo silêncio. Não contam nada, absolutamente nada. Não postam suas vitórias, não comunicam no trabalho, elas guardam segredo, vivem aquilo caladinhas. Na perspectiva do coaching, é o centramento emocional, o fortalecimento das emoções, que vai ajudar o coachee, a pessoa que está sendo alvo da inveja, a saber lidar com essa situação, a transpor isso com toda a sensatez, tranquilidade, sem deixar afetar a sua própria pessoa nem os seus resultados profissionais. Eu diria ainda que a nossa postura pode redirecionar a atenção dos invejosos, fazendo com que ele vibre com a sua vitória. Ou seja, quando você for contar uma coisa boa, procura contextualizar, trazer para essa vitória que você conquistou um pouco do como foi a conquista, o sabor da conquista, tentando inspirar essa pessoa a fazer o mesmo, a acreditar que ela também pode, que ela é capaz, que ela tem recursos próprios para fazer chegar lá. Você não precisa dizer isso, mas você pode, na sua narrativa, apontar também os seus desafios, o quanto foi difícil conseguir ter aquela conquista para você e fazer a pessoa pensar, eu também tenho os meus desafios, mas eu também posso conquistar a mesma coisa. É que a nossa narrativa pode dar a impressão para o outro que a gente está querendo se gabar. Então, vem essa inveja junto com um sentimento até de raiva,
porque ele acha que você está querendo esnobar, está querendo contar vantagem para ele. Apresentar um contexto de como a vitória foi obtida pode fazer com que o invejoso reconheça os seus méritos e passe então a admirá-lo. Muitas vezes, por trás do invejoso está um ser arrogante. Ele questiona por que o outro merece mais do que eu. O outro pode ter mais méritos do que ele. Esse outro pode estar se empenhando mais, pode estar se esforçando mais, pode estar dando mais de si para conseguir aquela conquista. Ele merece. Mas outro ponto é que o invejoso pode ser fraco, desmotivado e frustrado e acreditar que ele nunca vai conseguir chegar lá. Que ele não tem competência suficiente, que ele não vai dar conta, que o contexto dele é ruim, que ele não tem sorte, que o outro tem mais sorte do que ele. Então ele se aprisiona, não consegue chegar lá e se coloca nesse lugar de invejoso, ao invés de ser um lugar de quem busca crescer, busca as suas próprias oportunidades. Outras vezes é só um momento ruim. O invejoso sentiu aquela pontada porque ele está passando por um momento difícil, então aquela felicidade do outro o afetou momentaneamente, mas ele mesmo pode vir e anular aquele sentimento logo em seguida. Ele pode se dar conta que aquilo é só uma pontada da frustração por naquela circunstância, naquele momento específico, ele não está conseguindo os seus objetivos, o alcance dos seus resultados, mas é uma situação provisória. Eu vou te contar aqui uma história. Os invejosos costumam sempre levar muitas pedradas, mas quem são eles? Outro dia, uma cliente comentou comigo, ela estava indo para o meu escritório de coaching trabalhar um tema ligado à sua carreira e liderança. Mas ela disse que no caminho viu um casal se beijando e que então veio esse sentimento de inveja. E por que veio esse sentimento? Porque ela estava passando uma fase ruim no seu casamento. Então aquela cena fez com que ela percebesse que no casamento dela não tinha mais carinho, as carícias já não existiam há muito tempo, que um beijo assim no meio do elevador, então nem pensar, isso a maltratou bastante, mas fez com que ela se deparasse com algo que ela precisava mudar. Outra pessoa comentou que na faculdade sentiu aquela pontada de inveja de uma outra aluna bem articulada, falava bem, sabia se posicionar, tinha informação, tinha conteúdo, acabou praticamente monopolizando a aula e que ela se sentiu com raiva da pessoa num primeiro momento, como se aquela pessoa tivesse só ali atrapalhando a condução da aula, que a aula não terminava, que o professor não dava continuidade porque ela ficava falando muito, mas depois ela percebeu que o que ela sentiu, que aquela raiva era fruto da inveja, porque na verdade ela queria ter essa mesma capacidade de se articular, de se posicionar dentro de uma aula com tanto conhecimento, com tanta eloquência. Recentrar-se pode gerar para essa pessoa que sentiu a inveja, seja numa situação momentânea, ou seja, ela repetidas vezes, pode trazer ganhos incríveis. Essa inveja que você sente pode trazer para você a chave do que você precisa mudar. Do que você está sentindo inveja? O que você gostaria de conquistar que ainda não conquistou? Às vezes a pessoa sente inveja porque o outro fez uma viagem ao exterior, ele não fez, mas ele optou por comprar um carro, então essa foi a escolha dele, o carro naquele momento era mais importante. Então é importante perceber o que você valoriza, o que você quer conquistar, qual é a sua prioridade nesse momento. De repente aquela sua amiga conseguiu fazer uma viagem legal, foi para o exterior, mas você também conseguiu uma vitória, você comprou o seu carro e nada impede que no ano que vem seja ela comprar um carro e você viajar para o exterior. Então depende um pouco do que você valoriza, do que você prioriza naquele momento de vida, o que você quer para você. E aí é uma viagem dentro do seu interior para reconhecer quem você é, quais são as suas reais necessidades. E alguém ainda vai me perguntar,
Mas Adriana, outro dia eu senti que uma pessoa que tem tudo, tudo mesmo, estava com inveja de mim. E aí eu vou te dizer uma coisa, essa pessoa não tem tudo não. Porque a pessoa que está bem, que está feliz, ela não tem inveja de ninguém. Então, seja você invejado, seja você invejoso, você saiba que a felicidade é algo mais e que você pode se conectar com ela. Então, se alguém estiver invejando você, você pode começar a pensar: que bom, se essa pessoa está me invejando, eu estou provocando nela algum sentimento, posso fazer com que ela desperte para algo que ela quer, que é importante. E não se conecta com a energia ruim que está ali, se conecta com as coisas boas, se conecta que você provavelmente está indo no caminho certo, porque se alguém está te invejando é porque você está trilhando um caminho bom. E o que é bacana é começar realmente a provocar, como eu disse antes, dentro da sua narrativa, uma comunicação inspiradora que faça essa pessoa acreditar que ela também pode. Agora, se ela não acredita, se você faz a sua parte, se você tenta ter uma comunicação alegre e feliz e que ela tem inveja porque ela tem inveja mesmo, então você segue o seu processo, segue como fazem todos esses outros líderes que eu citei, que ignoram, que se conectam com a sua missão, com o seu propósito de vida e vão em frente, sem deixar essa energia ruim abalar você e afetar os seus resultados. Se a sua narrativa, se o seu jeito de ser, se as suas conquistas inspiram alguém a chegar lá, isso é maravilhoso. Agora, se a pessoa prefere, opta por não sair desse mundo, não quer sair desse nível de invejoso, quer continuar lá, então é a prisão daquela pessoa. E é ela própria quem precisa buscar a motivação dentro dela mesma para sair desse nível e buscar um outro, buscar o seu empreendedorismo na sua vida pessoal, no seu trabalho e conseguir ser uma pessoa protagonista desse filme que ela vive todos os dias da sua própria vida e ser mais feliz, vibrante, para, ao invés de invejar, ela inspirar. Então fica aqui o meu abraço e conto com você em outros e outros vídeos. Se você quiser que eu fale sobre outros temas, então deixa um comentário aqui e eu vou tentar fazer um vídeo especial para você. Um grande abraço e até a próxima.